Olá, rapaziada, como é que vão vocês? Pois é, vamos iniciar nossa aula falando dessa coisa maravilhosa aí, ó, a Grécia Antiga. Então nós temos uma imagem aí, né, do monumento grego, é, que vai ilustrar o início desse nosso trabalho, né? Portanto, o que nós vamos aqui trabalhar com vocês é um pouco desse mapa conceitual, né? Aos poucos nós vamos desfazendo, né? Rearrumando esse mapa conceitual. E que a gente começa por aqui, onde é a Grécia, né? Quando nós trabalhamos em relação à Grécia, nós estamos inicialmente falando de 2000 anos antes de Cristo, tá? Então, é, a Grécia, ela tem a origem em relação às civilizações cretense, né, de Creta, e ela tem a ver também com a civilização micênica, tá? E essas duas civilizações, tanto de Creta como de Micenas, têm relação com a origem grega. E também com o povoamento da Península Balcânica por povos indo-europeus, tá? Então, nós podemos observar que, se a gente olhar aqui o mapa, né, iremos perceber aqui a, a região micênica, tá? Que é aqui que vai influenciar os gregos. Também iremos observar aqui, né, a, a, a região da península, né, é, em que está localizada aqui Atenas, né, a Península Báltica, tá? E toda essa península aqui é a chamada, né, Península Balcânica, onde originou aqui os chamados povos indo-europeus, que são os arianos. Portanto, é, é aqui que nós vamos trabalhar e falar sobre a Grécia, né? Já localizamos, já fizemos o mostrando o mapa a vocês, né, em relação à a localização de Atenas, né? Não podemos esquecer que ela tem essa influência também com Creta, né? Com os cretenses aqui. Então essas duas ilhas de Creta e Micênica com a Península Balcânica é que vai dar origem ao que nós vamos falar aqui, né, dos gregos, tá ok? Então vamos voltar para o mapa conceitual para a gente se localizar. Então, né, a localização está aqui, Península do Peloponeso, né? Não podemos esquecer que a Grécia Antiga, ela é totalmente envolto, né, de muitas ilhas. Portanto, vai favorecer o comércio marítimo. Então, os gregos ele tem como principal fonte, né, o comércio marítimo, tá? É... Assim como existem muitas ilhas, existe também muitos terrenos montanhosos, né? Existe muita montanha. Portanto, essas montanhas dificultaram o contrato entre a Grécia e outras cidades. A única forma realmente foi o mar, tá? No início. E é dessa forma aqui que vão se formar as cidades-estados. E nesse caso, temos Atenas e Esparta, né? Isso aqui nós iremos falar um pouco lá na frente, quando eu for trabalhar especificamente cada uma dessa cidade-estado, tá? Mas temos em mente que Atenas ela é que vai trabalhar o conceito da democracia e Esparta é extremamente militarizada, tá ok? E nessa formação inicial
não podemos esquecer que os habitantes eram quem? Agricultores e pastores, tá? Os agricultores e os pastores. Muito bem. Então, voltando aqui para o outro slide, né, vamos falar passo a passo a vocês, tá? Localização geográfica, tá? Nós já vimos, né? Onde está lá, no sudoeste da Europa, entre os mares Egeu e Jônio. Já falei da questão da montanha, né? A região. Eram, óbvio, excelentes navegadores e comerciantes. E em cidades-estados tinham várias, mas destacamos aqui principalmente Esparta, que também tem o nome de Lacedemonia, ou Lacedemônia, Tebas e Atenas, tá? São essas as três principais cidades-estados gregas. Muito bem. A organização política, ela é formada pela polis, tá? Ou seja, um conglomerado de cidades-estados, tá? Que nós já trabalhamos também o conceito de cidade-estado, né? O que nós percebemos que foram formados na Grécia Antiga, né? Várias formas de governo. Então, é na Grécia que vai se trabalhar melhor essas formas de governo que tivemos na, na posteridade, né? Então, a monarquia, a oligarquia, a tirania, a aristocracia e a democracia, né? Por isso que nós falamos que a Grécia é o berço da humanidade, ela é o berço da humanidade, porque foram eles que criaram esses conceitos e tiveram esses exemplos e que futuramente, né, principalmente a Europa, ela vai se habituar em trabalhar esses conceitos, tá? Então, forma de governo, monarquia, oligarquia, governo de poucos, né? Poucos, né? Garquia, governo, então, governo de poucos, tirania, democracia, demo é povo, cracia é governo, governo do povo, e a aristocracia, né, é uma elitização desse governo, tá? Bom, a estrutura social. Vamos para esse 4.0. Tinha o domínio pelos povos primitivos, né? Os pélagos. E logo depois tivemos os genos. O que eram os genos? Grupos de família que construíram unidades produtivas isoladas. Trabalho coletivo agrícola. Então, o início da formação grega, ela vai se dar pelos genos, tá? Que era justamente o quê? Um pequeno grupo de família que vão trabalhar de forma coletiva, né? Não podemos esquecer, né, que os habitantes gregos do início eram agricultores, tá? Muito bem. Os genos, com o passar do tempo, vão se unir em unidades maiores e vão evoluir em cidades, que são chamadas polis, né? A polis grega. Então ela sai de uma estrutura de um trabalho coletivo para uma estrutura de um trabalho maior, né? Para sai de uma estrutura agrária, né? Campestre, de navegação, óbvio, para uma estrutura de cidade, né? Evoluíram para a cidade, para a polis. Aí em 1200 vão vir para aqueles locais os índios europeus, que eram chamados aqueus, tá? Então, índios europeus são os índios da Europa, tá? Os aqueus. E esses aqueus, eles vão fazer a diáspora grega. O que é diáspora? Dispersão. Povoar outros locais. Aumentar o território. Então, foram os aqueus que fizeram esse aumento territorial grego. Muito bem. Várias tribos de guerreiros nômades chegaram à Península Balcânica, onde hoje é a Grécia, né? E os primeiros deles foram os aqueus, que eu falei lá, e depois vieram os eólios e depois os jônios, tá?
esses povos tiveram de aproveitar melhor o recurso do litoral, que era favorável à navegação, à pesca e à instalação de portos. Claro, por ter uma região bastante montanhosa e por ter muitas ilhas, eles vão se favorecer da navegação, da pesca, né? E vão instalar portos. Aí vem os períodos. O primeiro período é chamado período homérico, tá? Que vai de 1700 a.C. a 800 a.C. Isso aí varia, né, de historiador para historiador, de fonte para fonte. Então vamos lá, esse período de homérico tem esse nome por causa de Homero, né? Que vai justamente, é um poeta, que ele que vai descrever sobre esse primeiro momento da história grega. Né? Ele é feito através de narrativas, né? De poesias. Então, esse período aqui, né, de 1700 a 800, é o período da mitologia e dos heróis. O que se sabe nesse período é contado pelo poeta Homero, principalmente em duas obras, a Ilíada e a Odisseia. Essa Ilíada, ela narra a guerra contra os troianos, tá? A Odisseia vai descrever a volta de Ulisses à terra natal, Ítaca, para se reunir com sua família. Também nesse período que vão surgir os oráculos, né? São altar em homenagem ao deus Apolo, o deus do adivinho, né? E o mais famoso foi Delfos, né? Segundo constava, não errava uma resposta, ok? Não errava uma resposta. É nesse período também que vão surgir os Jogos Olímpicos em homenagem ao deus Zeus. Nesses Jogos Olímpicos, as mulheres não participavam. E também, quando tinham os Jogos Olímpicos, havia o período de tréguas. Ou seja, se tivessem guerras, parava-se as guerras para ter os Jogos Olímpicos. Esse é o período homérico. Período arcaico, vai de 800 a 500. Aqui é o momento que surge a Acrópole, a cidade alta, né? Onde ficavam os templos religiosos, onde se localizavam os palácios do governo, é a Acrópole, a parte alta. Surge também a Ágora, né? Que é um local onde vão se realizar o comércio, o local de encontro dos intelectuais, a Ágora. Também é nesse período que vai surgir a filosofia, que significa amor à sabedoria, e aí nós temos os pré-socráticos, temos Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Nesse período é que surge a filosofia. Período clássico, que vai de 500 a 338 a.C. É o chamado clássico por causa desse cara, o Péricles, né? Século de Péricles. Também é nesse período que nós vamos ter a tão afamada Guerra Médica, né? Que é a guerra entre os gregos e os persas, né? Qual era o objetivo? Aquele que vencesse a guerra teria o domínio do mar Egeu. Isso aqui tudo foi contado por Heródoto, né? Heródoto, que foi um dos primeiros historiadores gregos, né? Tido como um dos pais da história, né? O Heródoto. E ele vai contar essa forma de uma forma mais crítica, respeitando os relatos, né? E não muito mais poéticas. Nesse primeiro conflito entre os gregos e os persas, Dario, que era persas, né? Ele foi derrotado na chamada Batalha de Maratona, né? Que nessa primeira guerra médica, os gregos conseguem vencer os persas, tá? Essa batalha de Maratona, segundo consta a mitologia, né? Foi justamente o momento em que havia um pelotão e uma pessoa ficou responsável para levar uma informação e ele consegue fazer isso correndo, né? E consegue chegar ao seu destino e passa a informação e morre. Daí o termo maratona, que serve até hoje, né, como atividade esportiva. Aí tivemos também a chamada Segunda Guerra Médica, tá?
mais uma vez, né, entre os gregos e os persas. Aí quem vai ser o vitorioso vai ser Temístocles. E nesse caso aqui, o rei persa vai ser o Xerxes, tá? E Xerxes vai sair derrotado. Nesse período também teremos, né, o Clístenes, né, que foi o pai da democracia, tá? É ele que vai realmente analisar a possibilidade, né, de que haja na Grécia um governo em que haja participação popular e que o povo participe desse processo político. Claro, não podemos esquecer, vou falar daqui a pouco, quem realmente fosse o cidadão, né, grego, né? Quem não fosse cidadão grego não poderia participar desse processo democrático. Bom, e aí temos já uma análise, né, da característica dessa democracia, né? Homem versus mulher, adulto versus estrangeiros, livre versus escravos, né? Então, quem participava dessa democracia, quem fosse homem, que fosse adulto e que fosse livre. Mulher, estrangeiro e escravo estavam fora desse processo da democracia. Esse período aqui, né, o período clássico, foi um período voltado para a ciência, para a arte, para letras. É o período humano, né, o período das humanidades. É um período do antropocêntrico, né, o homem como centro do universo, o homem como centro da arte, tá? É nesse período aqui que vai surgir o conceito de idiota. Né? O que é um idiota para um grego? Eram aquelas pessoas que se preocupavam com seus próprios interesses, os egocêntricos, né? E não discutissem sobre políticas e forma de governo. E aí fica uma boa pergunta. E aí, meu amigo? Você é um idiota? Você é uma pessoa que não se preocupa, né, com as questões políticas, com as formas de governo e que só pensa pelos seus próprios interesses? Fica aí a pergunta, né? Se você tivesse lá na Grécia Antiga, se tivesse nesse contexto aqui, era tido como um idiota, tá? E aí vamos falar agora dessas duas cidades-estados. Aqui temos Atenas, e lembre uma coisa, Atenas lembra arte, tá? Atenas lembra arte, tá? Ela foi fundada pelos jônios e a pirâmide social era da seguinte forma. A parte da elite era os eupátridas. Esses eram os cidadãos. Eles eram donos de terras e descendentes dos jônios. Era quem mandava. Na parte intermediária eram os comerciantes, tanto o demiurgo como os metecos. Os demiurgos eram aqueles originários da Grécia. Os metecos eram os estrangeiros. E na base que sustenta a sociedade ateniense vão ser os escravos ou para muitos intelectuais a chamada servidão coletiva. Muito bem. E aí, o que nós vamos destacar ali? Vamos destacar Solon, tá? Quem foi Solon? Solon, né, vai ser um legislador que vai criar o conceito da plutocracia. Que é isso? O governo de ricos, tá? Nesse caso aqui, foi um momento em que os comerciantes queriam participar do poder. Também nesse momento aqui em Atenas temos a figura de Drácon. Ele vai criar a chamada escravidão por dívida. E Solon acaba com a escravidão por dívida, né? A sociedade vai se transformar em sociedade de classe ou censitárias, seixateia, baseado na renda. Solon é preocupado com a escravidão, porque o escravo não tem poder econômico, né? O escravo não tem dinheiro, então ele resolve e trabalha para que haja a abolição dessa escravidão, né? E que haja então a formação da sociedade baseado na renda. Como eu falei, o pai da democracia foi Clístenes e ele cria o chamado ostracismo. O ostracismo
nada mais é do que é, quando uma pessoa, por determinado motivo, ele tem que sair do seu país, estado, território, né? E vai ter que morar longe do seu território. É o que nós chamamos de ostracismo, né? A pessoa foi morar longe lá do seu domínio, tá no ostracismo. Muito bem. Isso aqui trabalha muito no vestibular, né? Como era a democracia ateniense e como é que era e hoje, né? Então vamos lá. A democracia ateniense ela era direta. Então, se você fosse um cidadão grego, né, adulto de maior, né, poderia participar lá. Teria um momento para você levantar a mão, né, e diretamente falar sobre os problemas que lhe acomete. Na nossa a gente sabe que é indireta, né? A gente vota por pessoas representarem a gente. Lá existia escravos, na nossa teórica, na prática, na teoria, aliás, não existe, né, escravos, né? Lá, estrangeiro não era cidadão. Aqui, né, nossa democracia, estrangeiro é considerado cidadão. Embora existisse pobres, havia poucos ricos, né? No nosso caso, a gente sabe que há uma disparidade social muito grande, né? Essa questão de salarial lá era irrelevante. Então, o salário de um médico era praticamente o mesmo para todas as categorias sociais. Entendeu? Não era porque você tinha um domínio intelectual, um conhecimento maior, que você iria receber mais por isso. Quase todos comiam e vestiam da mesma forma. Aqui não é bem assim. Não havia confrontos e nem luxúria. Né? Desculpe, não havia conforto nem luxúria, né? Não se preocupava em acumular riqueza para adquirir poder ou prestígio, tá? Então, se cair em qualquer prova sobre a democracia ateniense, a democracia grega e a nossa, né? O que difere é basicamente esse quadro. Como era a democracia lá em Atenas e como é a democracia nossa. Muito bem. E aí vem Esparta. E aí para você entender, Esparta lembra espada, né? Esparta era militarizada. Ela foi fundada pelos dórios, né? Havia o conceito de diarquia, ou seja, os reis, diarquia, né, dia de dois, né? Os reis não tinham poderes absolutos aqui, tá? Por quê? Porque havia um senado, né? E nesse senado a gerúsia limitava o poder dos reis, tá? E também havia a assembleia na Ápela. Então, existiam seus reis, mas esses reis eram controlados pelo senado e pela assembleia, tá? A sociedade é, como eu já falei, militarizada e dividida da seguinte forma. Quem domina eram chamados espartanos ou esparciatas. Eles vão possuir bens e direitos políticos. Na base, os periecos, que eram o que? Os antigos aqueus e comerciantes. E na base que vai sustentar, né, os espartanos eram os chamados ilotas, que eram escravos do governo e não tinham donos, tá? Eles trabalhavam para o governo, no caso, para o Estado, né? Para o rei. Muito bem. A terra era o bem maior, a sociedade era aristocrática e conservadora. Vai ser criado a legislação espartana Policurgo, é uma legislação divina e imutável, ou seja, ninguém podia mudar. O povo de Esparta era lacônico. O que é um povo lacônico? Que fala pouco. Então, essa pessoa que pouco fala, né? Que você pode ter um colega aí, né? Que mal consegue bater um papo, né? Ele é tido como povo lacônico. Também eram xenófobos, ou seja, né? Avesso a estrangeiros. O povo espartano e extremamente escravista, tá? E aí vai acontecer justamente o momento dessa crise das cidades-estados, que vai ser a luta entre Atenas e Esparta.
Como é que foi isso? Então, após a vitória contra os persas, né, lembram lá, né, a Guerra de Peloponeso, Esparta vai acusar Atenas de desviar o dinheiro da Liga de Telos, que é a liga que foi criada para lutar contra os persas. E aí o que acontece? Segundo ele, né, Esparta, ou Atenas, Esparta vai desviar o dinheiro dessa liga para o seu favorecimento, ou seja, para os espartanos. Eles acreditavam, né, que os espartanos não queriam fazer a unificação, né, da Grécia com o comando de Atenas, tá? Primeiro conflito. E aí surge então a chamada Guerra de Peloponeso, tá? A Guerra de Peloponeso foi uma guerra civil entre as várias cidades-estados contra Atenas, tá? Então várias cidades-estados vão se juntar contra Atenas. Quem vai contar isso é Tucídides, outro historiador. As inúmeras guerras internas vão enfraquecer as cidades-estados e elas serão alvos fáceis para que sejam invadidas por outros povos e dominadas por outros povos. Então, no momento em que ocorre essa guerra civil e vai enfraquecer tanto os atenienses como as demais cidades-estados, ocorre então uma invasão de outros povos sobre a Grécia. Podemos dizer que é a decadência grega. E quem é que vai? Primeiro, em 338, Felipe da Macedônia invade a Grécia. Depois, da Macedônia, Alexandre, né? Alexandre da Macedônia, né? Alexandre Magno. E no final, em 190 até 31 a.C., os romanos dominam a região grega, tá? E aí tem uma grande observação, tá? No período em que Alexandre da Macedônia, né, domina a Grécia, esse Alexandre, ele foi criado por filósofo, portanto, era uma pessoa extremamente culta, dominava e respeitava a cultura dos outros e procurou fazer uma coisa bastante legal, que também gosta de cair no vestibular, né? Que foi o quê? A ligação entre a Grécia e o Oriente, tá? Então, o que se produzia de termos intelectuais, né? O que se produzia em termos de economia, era feito esse intercâmbio com o Oriente. Então, muito do Oriente foi conhecido pelo Ocidente e muito do Ocidente foi conhecido pelo Oriente. Isso aí é chamado a helenização do Oriente, ou helenismo, tá? Muito também que se cai em vestibular. Agora, né, vamos falar um pouco sobre esse legado cultural, né, da Grécia. Então preste atenção, vejam só esse legado cultural. Vamos voltar de novo para aquele mapa conceitual. Então, o que nós temos que entender, né? Que a Grécia, ela era extremamente politeísta, tá? Por ser politeísta, os deuses tinham aparência humana, né? Antropomórfica, tá? Existia deuses atenienses e a deusa Afrodite, tá? A deusas Hades e a deusa Ares. Então, o processo politeísta, ela foi o carro-chefe da Grécia, tá bom? Então vamos lá de novo. Então havia o legado cultural, era antropocêntrica, né? O homem é a figura do processo aqui. Então o que nós temos de legado? Na filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, já falamos.
Medicina, Hipócrates e o juramento de Hipócrates, que foi um dia formar em medicina, vai fazer esse juramento. Matemática, vocês já aprenderam, né? Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. Na astronomia, a cidade de Tebas é que vai ser extremamente uma cidade voltada para os astros. Temos Arquimedes na física. Temos Eratóstenes na geografia. Temos Hesíodo, Pindaro e Sófocles na literatura. Hiparco na trigonometria e Homero na mitologia. Olha, de tanta influência nós tivemos, né? Na arquitetura, Ictinus, na escultura, Fídias, que valorizava a harmonia, a beleza e a naturalidade das formas dos corpos humanos. Na pintura, Zeux e Parassus. No teatro, se destaca a tragédia e a comédia grega, né? A tragédia grega, a poesia Sofo. Na história, já falei dele, o Heródoto, o Tucídides e Xenofontes. A religião politeísta, idólatra, antropomórfica. Os deuses gregos eram muito parecidos com os humanos. Tinham amor, ódio, raiva, mentiam, porém não morriam, né? E habitavam lá o Monte Olimpo. E quem eram os principais deuses, né? O principal deus era Zeus. Aí tinha a Hera, que era a deusa da família, Afrodite, deusa da beleza e do amor, Eros, deusa do amor, Deméter, deusa da agricultura, Ares, deus da guerra, e Hermes, deus mensageiro, pastor, orador, poeta, entre outros. Não podemos esquecer que vários deuses, às vezes, tinham várias denominação, né, atuação, vamos assim dizer, tá? E não necessariamente só uma atuação. Como no caso aqui, que podemos dizer, né, Afrodite, que era deusa da beleza e do amor, Eros também era a deusa do amor. Então, não é específico um só. Falando de herói grego, podemos, né, lembrar de Hércules, né? E o mais famoso atualmente foi Édipo, né? Que vai ser estudado pela psicanálise, né? O complexo de Édipo. E se explica a questão do porquê o menino ele tem essa paixão pela mãe, né? E a menina a paixão pelo pai, né? Isso é estudado, né, por Freud na psicanálise. Os gregos acreditavam que os deuses interferiam em suas vidas, por isso era preciso ganhar seu apoio. De que forma? Dando-lhe oferenda, leite, mel, vinho, etc. Né? Orações e sacrifício de animais. Em honra a seus deuses, eles erguiam templos, organizavam festas, jogos, teatros. E dessa forma, né, podemos então trazer para vocês um pouco desse resumo, né? Que aqui é um pouco de uma visão que eu tirei de algumas informações para que você compreendesse o que foi a Grécia Antiga. Portanto, queridos, né, bons estudos, observe e leia outras fontes, tá? Procure se informar e se atualizarem a respeito da Grécia, processo histórico grego, né, e o processo da atualidade. Entendeu? Entendeu? Fica meu abraço, forte abraço, bons estudos aí, até mais.